jogava num clube de base que eu precisava gastar R$ 20 por dia para treinar. E não recebiam ajuda de custo, também não davam alojamento. Poucos campeonatos, pouca visibilidade, pouco patrocinador e pouco interesse que tem em patrocinar alguma base feminina. Querendo ou não, a gente ia por conta própria, sabe? Eles não davam o auxílio que a gente precisava. Tipo, sei lá, nem que seja o valor da passagem pra gente ir. Então a gente ia por conta própria. Não tinha ninguém do meio, então eu demorei um pouco para ter esse contato com o futebol, para entender realmente que eu queria isso para minha vida, porque eu nunca tinha visto ninguém. Hoje em dia, né, tem uma frase muito forte que é que o futebol feminino dá custo, né? Bom, essas narrativas, elas são de atletas que lutam diariamente para manter o sonho de atleta vivo e elas se repetem em diferentes partes do país. Todas apontam para a mesma realidade, a falta de apoio estrutural na base do futebol feminino no Brasil. O futebol feminino de base no Brasil cresce em meio a muitos desafios. Segundo a FIFA, em 2020, o último dado que a gente encontrou disponível, eram apenas 475 atletas registradas nos clubes com menos de 18 anos, de um total de 15 mil mulheres no futebol organizado. A maioria concentrada no Sul e no Sudeste, enquanto no Norte não havia nenhuma atleta de base registrada. O futebol feminino tendo começado na década de 40, né? Talvez ele até se profissionalizasse de forma um pouco mais rápida, né? Na esteira do futebol masculino, de repente. Mas quando tem a proibição em 41 e ele só é autorizado a funcionar em 83, né? É só autorizado as disputas de futebol feminino em 83, você tem aí um espaço de 40 anos, né? de proibição. E isso impacta em vários níveis. Em 1941, o futebol feminino ele foi proibido no Brasil por determinação do Conselho Nacional de Desportos, durante o governo do presidente Getúlio Vargas. A justificativa era de que o futebol seria uma prática incompatível com a natureza feminina. Do futebol enquanto modalidade, a popularização do futebol enquanto esporte está muito atrelado à sua trajetória enquanto um objeto de interesse midiático. Por isso que eu considero tão importante esse estudo e a gente explorar esse aspecto com relação da relação da mídia com o futebol e especialmente do jornalismo, né? Fala, galera! Um forte abraço para você, amigo ligado conosco aqui na tela da Cazé TV. Estamos chegando com uma competição nova nesta temporada, né? Porque no passado transmitimos para você, sabe o quê? O Mundial Sub-17. É isso mesmo! É a Copa do Mundo Feminina Sub-17 começando agora em 2025 aqui na tela da Cazé TV. Futebol de mulheres, ao contrário do que muita gente diz, né, que é novo no Brasil, não. Ele tem uma história centenária e eu gosto sempre de indicar um livro que foi um que eu pude aprender bastante também, que é da Aira Bonfim. É um livro sobre a história do futebol de mulheres e ela traz para a gente indícios, né, as provas de que o futebol de mulheres era praticado no Brasil desde 1915. Muitos pesquisadores falavam em 1921, mas ela conseguiu encontrar indícios de que já existia, né, de forma lúdica, em festas esportivas, em clubes, mulheres brincando de bola. Enquanto o futebol masculino crescia, o feminino era silenciado. Quando voltou a ser permitido, já havia perdido muito tempo, estrutura e investimento. A proibição atrasou em décadas, né, o desenvolvimento do futebol feminino aqui. A realidade é desigual. Existem legislações específicas em níveis federais que determinam destinação de verbas, igualdade de salários e benefícios para atletas. Mas, sem a fiscalização ou a punição para clubes, as leis, em geral, ficam só no papel. Isso se reflete diretamente na base, onde as dificuldades são ainda maiores.
Tanto a FIFA quanto a CBF têm um papel fundamental no desenvolvimento da modalidade, no desenvolvimento desse profissionalismo, mas eu penso de maneira muito pessoal que não adianta você impor regras se você não fiscalizar essas regras. Então, em 2021 houve alteração dessas regras, trazendo melhores condições de trabalho para o futebol feminino, mas se você não coloca as regras e fiscaliza se estão sendo cumpridas, acaba sendo só mais uma lei no papel que não está sendo cumprida e não vai ser cumprida. Nessa trajetória, quando eu estava na minha cidade, eu cheguei a jogar com mulheres, só que o que acontecia? Eu tinha 9, 10 anos e o time que eu jogava da minha cidade eram mulheres de 20, 30 anos, então era difícil essa integração. Ao mesmo tempo que me deu bastante aprendizado também, mas era complicado, né? Uma menina com 9 anos está jogando com adultas já, então eu acabava preferindo jogar com os meninos. Eu sofri um pouco mais porque eu não sabia jogar, então com 13 anos todo mundo já sabe jogar bola, eu ainda não sabia. E acho que isso foi um pouco difícil para mim na época, mas foi algo que eu consegui superar. Eu acho que hoje em dia as pessoas conseguem lidar um pouco melhor com isso. Esse clube que eu saí mesmo, eles não davam nem um lanche pós-treino, sabe? E aí até eu chegar na minha casa, depois de pegar um ônibus e um trem para jantar em casa, como que um clube não disponibiliza um lanche, um suco, uma fruta, sabe? Então, assim, a gente treina em campos muitas vezes emprestado, ou a Tamires troca o serviço dela por uma escolinha, faz uma arte e os caras dão lá o horário pra gente treinar com as meninas, né? No começo a gente treinava em pracinhas, em quadras públicas. Além das dificuldades apontadas por atletas e especialistas, uma das coisas que a gente encontrou, um dos problemas evidentes durante a nossa pesquisa, é a incerteza que marca a carreira das jovens atletas, que já passaram por diversas equipes, ainda sendo novas, e enfrentam a falta de sequência e de contratos estáveis. Então, em muitas vezes, a gente via condições que os jogos aconteciam que não eram adequadas. Um estádio que não tinha condições de receber um jogo, um campo que não tinha condições de se jogar, e eram ali que as atletas eram colocadas. Então, assim, a gente vê que às vezes o campeonato representa muita coisa para o masculino, igual a gente tem um campeonato brasileiro, que se a gente for numa final de um campeonato brasileiro, a gente tem uma casa cheia no grande estádio e todo mundo lá. No futebol feminino, é sempre estabelecido um segundo estádio para aquilo acontecer, e a justificativa é sempre que a gente não tem público suficiente. Mas a minha questão é, você não tem público suficiente ou você dificultou que o público chegue àquele estádio? A gente tem os grandes clubes trabalhando para esse desenvolvimento, mas a gente vê que na hora, no produto final, não se investe tanto. A gente não tem o futebol feminino de São Paulo jogando no Morumbi. A gente muitas vezes não tem o futebol do Corinthians jogando na arena. Ele joga na fazendinha, nas finais na arena. Mas a gente precisava que, às vezes, essa vontade do desenvolvimento fosse também levada para um estádio tão imponente, tão importante, né? Para que pudesse se desenvolver com mais facilidade. Iris pelo alto tirou a marcação, Isabela na sobra, batida, Camila, Thaís! Gol do Corinthians! Tem uma grande diferença do futebol masculino para o feminino, né? Eu, por exemplo, em 2023 eu passei por uma lesão e no clube que eu estava eu não tive apoio, então tudo que eu tive LCA, né? Então todo o tratamento foi bancado pelos meus pais, eu quase não tive apoio nenhum do clube, então acho que foi uma parte muito difícil para mim. Tem muitas dificuldades, eu acho que uma das maiores é mentalidade, você aguentar todos os dias e persistir num sonho que é bem difícil, né? Porque a gente romantiza bastante ser atleta, mas querendo ou não, você tem que ser muito forte mentalmente, fisicamente, tem que passar dos seus limites, tanto físico quanto mental. Eu acho que para mim esse é um dos maiores desafios. O desafio é acompanhar o mercado em si, que evolui e cresce exponencialmente assim, a cada momento, não digo nem ano a ano. Então, assim, a todo momento a gente consegue identificar recordes batidos em relação à transferência de jogadoras no mundo todo. Então, assim, os valores crescem junto,
a demanda de atletas cresce junto, então gerir esse crescimento, acompanhar esse crescimento do futebol feminino talvez seja o maior desafio que a gente enfrenta hoje. O caminho ainda é longo, mas existem projetos que mostram que mudar essa realidade ainda é possível. No próximo episódio, vamos conhecer iniciativas que apontam soluções e inspiram um futuro mais sólido para o futebol feminino de base no Brasil. As meninas aqui, profissionalmente, elas são sempre bem vistas. A gente é tido como um clube referência no cenário do futebol feminino brasileiro. Então a gente não tinha muitos campeonatos para disputar, não tinha muita experiência, muita bagagem, assim como as meninas mais novas hoje têm, né? Eu acredito que o Red Bull Bragantino tenha, se não a melhor, mas uma das melhores estruturas físicas do país.